da criação. Sou grato pelo que vejo, pois sei que vem de ti. Traduzo em oração o amor que tenho em mim, pois tudo está em tudo e tudo é... Olá pessoal, estamos mais uma vez na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade para uma reflexão à luz da doutrina espírita, e o tema de hoje será a busca pelo autoconhecimento, a sua importância, os seus elementos principais, né, e o seu principal objetivo. Então, para começar, encontrei na Enciclopédia Livre o que seria, então, o autoconhecimento ou o conhecimento de si mesmo, qual é o seu significado. E nos traz, então, essa enciclopédia de que o autoconhecimento ou o conhecimento de si mesmo é a investigação de nós mesmos, né? Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, consequentemente, um ser humano melhor. Então, já nos traz essa enciclopédia o objetivo do autoconhecimento. Assim como nos traz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 919, respondida pelo Espírito de Santo Agostinho, de que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, considerado, então, como um dos primeiros passos para o progresso e um dos mais importantes. Por quê? Né? Porque nós estamos, nesta jornada evolutiva, guiados pela lei do progresso, e esse progresso ele é inevitável para o espírito. Então, nós precisamos nos conhecer para que saibamos o que precisamos melhorar e aí, então, atingir o propósito do progresso. Um dos elementos muito importantes para o autoconhecimento é a nossa vontade, aquela vontade firme de nos conhecermos para nos melhorarmos. Então, nós conseguiremos nos enxergar de fato, ser um observador de nós mesmos e buscar quais são os pontos que precisamos melhorar. Então, Leon Denis, ele nos traz que é pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado, e que a vontade vem a ser a maior de todas as potências, e que é em sua ação comparável a um ímã, ou seja, a vontade atrai muitas coisas, né? Cada alma é um foco de vibração que a vontade põe em movimento. Então, começa por aí o primeiro passo, né? Pela nossa vontade firme. E o papel da vontade no nosso progresso? Podemos ler na questão 117 do Livro dos Espíritos, de que os espíritos progridem mais rápido ou menos rápido, dependendo da sua vontade, né? Essa é a resposta dos espíritos para a questão 117. Então, também na questão 121, os espíritos nos trazem a seguinte orientação, a pergunta de Kardec. Então, Kardec diz assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? E então, os espíritos respondem com uma pergunta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, não os criou maus, né? E por conta disso, nós temos tanta aptidão para o bem quanto para o mal. E o que nos direciona para essa aptidão, né, é a nossa vontade própria. São também as nossas escolhas. Aqui temos que trazer a importância, né, do desenvolvimento intelectual, que acompanha, na maioria das vezes, o desenvolvimento moral,
Porque através do conhecimento é que nós vamos aprender a diferença entre o bem e o mal e qual caminho devemos seguir através do nosso esclarecimento. Então, mais um elemento importante aqui, além da vontade própria, é o nosso livre-arbítrio. Os espíritos, eles vão seguir, então, como já vimos, o caminho do bem ou do mal, por serem livres para escolher entre um e outro. E o que vem a ser o livre-arbítrio? Os espíritos nos auxiliam nessa interpretação. Em algumas questões do Livro dos Espíritos, nós encontramos os seguintes significados: que o livre-arbítrio, ele pode ser entendido como uma liberdade de escolha, também como o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos nossos atos. O homem, ele tem a liberdade de pensar e, igualmente, a liberdade de obrar, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Então, é nesses contextos que nós entendemos o livre-arbítrio, um dos elementos muito importantes também para que a gente possa escolher os caminhos na nossa jornada evolutiva e também elementos importantes no conhecimento de nós mesmos. Ele se desenvolve, então, à medida que o espírito ele vai adquirindo essa consciência de si mesmo, pois nada o dirige senão a sua vontade. Então, vontade e livre-arbítrio têm essa relação bem íntima, E o que nós vamos refletir com Emmanuel nesse contexto é de que o conhecimento de nós mesmos, ele inicia com uma batalha interior, em que nós nos observamos, encontramos os pontos que precisam ser melhorados, e aí começamos a combater esses milênios de trevas, que há em nós. Vamos combater os vícios, vamos combater todas aquelas questões que nos tornam seres inferiores, na escala evolutiva, para que nós possamos progredir. Então, vamos refletir com Emmanuel o significado desse ensinamento de Jesus, de que ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer essa espada, A espada é que representa a batalha que precisamos instituir através da lição do Senhor, e essa lição ela permanece viva em nós, nos diz Emmanuel, a fim de que, emaranhando sobre o passado, o nosso passado de trevas, a espada da nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la em cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, que ocultos em nosso próprio eu, em forma de quê? De orgulho, de egoísmo, de vaidade, de animalidade, enfim. Então, essa batalha, ela começa dentro de nós, para que, depois de reformados, possamos contribuir com o desenvolvimento da humanidade. E daí nós encontramos, no Livro dos Espíritos, na questão 919, algumas orientações de Santo Agostinho quanto ao conhecimento de nós mesmos, está no capítulo das leis morais, no item da perfeição moral. E Kardec questiona, então, aos espíritos qual seria o meio prático e mais eficaz que nós, os homens, temos de nos melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, nesse contexto que nós estamos conversando hoje, qual seria o meio mais prático e eficaz? E então nós temos uma resposta de Santo Agostinho, que nos diz que um sábio da antiguidade, nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o caminho eficaz, E esse sábio, então, foi Sócrates, Sócrates nos trouxe esse ensinamento. E na questão 919A, em que Kardec pergunta aos espíritos
conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho nos traz uma orientação muito importante e recomenda que nós façamos como ele fazia quando viveu na Terra, que ao fim de cada dia ele interrogava a sua própria consciência, né? Interrogava e o perguntava se não houvera faltado com algum dever, né? E se ninguém tivera algum motivo para se queixar dele. E ele nos traz essa experiência e nos diz que foi assim que chegou a se conhecer melhor e a ver o que precisava de reforma. E continua nos orientando, dizendo de que aquele que todas as noites evocasse, pensasse nas ações que praticou durante o dia e se questionasse sobre o bem e o mal que houvera feito, rogando sempre a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque certamente Deus estaria com ele ou assistiria. Então, é uma orientação muito importante de Santo Agostinho, né, para que quando nós tenhamos esse propósito firme, que a gente saiba rogar esse auxílio, essa proteção para os benfeitores amigos, né? E como se daria, então, esse exame de consciência proposto por Santo Agostinho, né? Ele nos traz alguns caminhos que nós podemos seguir. E ele nos diz, então, que nós temos que dirigir perguntas, né, a nós mesmos, perguntas muito claras. Aí, exemplo, né? Então, perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Então, para que nós pudéssemos, ao final do dia, pensar nos reais objetivos, né? Nos reais propósitos das nossas ações durante o dia. Se, porventura, não houve um objetivo oculto que nos impulsionou a agir de alguma forma, um objetivo não tão nobre, né? E outro questionamento, então, que nós podemos nos fazer: se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, né? Então, nos colocando no lugar do outro. Se durante o dia nós praticamos algum ato que, quando nós avaliamos os outros, nós acabamos censurando, significa que nós também não devemos praticar esse ato, né? Então, o que não serve para nós, não serve para os outros também. Mais uma pergunta que Santo Agostinho nos propõe: fizeste durante o dia alguma coisa que não ousaríeis confessar? Então, será que praticamos alguma ação que teríamos vergonha de contar que fizemos? Né? Pois tudo o que nós praticamos, nós precisamos ter a compreensão de que precisam ser ações úteis, ações voltadas ao bem, e essas ações, elas não precisam ser escondidas. E também, e se neste momento Deus me chamasse, né, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Então, nosso Pai, Deus Criador, Ele tudo vê. Se no momento da nossa desencarnação, no momento da nossa passagem para outro plano, nos colocássemos diante de Deus, teríamos algo oculto a esconder dele? Ou melhor, sabemos que nada é oculto para ele, né? Então, o que teríamos vergonha de confessar diante dele? São todos questionamentos claros e que nos levam a pensar, né, na nossa jornada que desempenhamos durante o nosso dia. Enfim,
Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e contra nós mesmos. São todas recomendações importantes para que a gente possa chegar ao final, levantar os pontos que erramos, para que no dia seguinte possamos melhorar. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo, né? Ele segue nos falando: tendes um meio de verificar que não pode iludir-vos. E esse meio é um meio muito importante, né? Pois quando estamos indecisos quanto ao valor de uma das nossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa, né? Então, vamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse para nós, né? Assim como avaliamos as atitudes alheias, vamos considerar as nossas perante os demais. Esse julgamento vamos fazer diante das nossas ações. Então, vamos fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Esse é um meio muito importante de verificar se, porventura, né, as avaliações que estamos fazendo de nós mesmos não estão dotadas de ilusão, porque nós precisamos ser um observador de nós mesmos, estar como se estivéssemos nos avaliando e fazendo, né, as análises necessárias, identificando os pontos a serem melhorados. E segue Santo Agostinho nos dizendo que se censurarmos essas ações em outros, ela não pode ser legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então, é um sinônimo de justiça divina. Tudo aquilo que praticamos ao outro, né, ele tem que estar de acordo com o que nós gostaríamos que fosse praticado ao nosso favor. E segue dizendo Santo Agostinho que nós devemos investigar rigorosamente a nossa consciência, né, todo aquele que tem o desejo sério de se melhorar, a fim de que possamos extirpar os maus pendores, como um jardineiro faz arrancando as ervas daninhas do seu jardim. E ao final, vamos fazer um balanço do nosso dia moral para avaliar as nossas perdas e os nossos lucros. E se nós pudermos dizer que o nosso dia ele foi bom, podemos dormir em paz e aguardar sem nenhum receio o dia de amanhã. E pela soma que demos as respostas a esses questionamentos, é que poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós, né? Então, há também uma fórmula dotada de matemática aqui, né? Como vamos responder a esses questionamentos? Se a gente responde mais sim àquelas questões que fizemos a nós mesmos e que nelas identificamos maior número de práticas voltadas ao bem, aí então poderemos dormir tranquilos e esperar o próximo dia, né? E assim, queremos encerrar a nossa reflexão de hoje, muito feliz em poder estar conversando mais uma vez, refletindo sobre essa doutrina luz, hoje sobre o tema importante do autoconhecimento, como o primeiro passo para a construção do nosso progresso, né? Agradecemos, então, a oportunidade de levarmos as palavras, os ensinamentos do Cristo a todos os lares. Do alto de uma montanha, fitando a amplidão, imerso num mar de nuvens, diante da criação. Sou grato pelo que vejo, pois sei
que vem de ti. Traduzo em oração o amor que tenho em mim. Pois tudo está em tudo, e tudo é feito de amor. É só deixar sentir o sopro do Criador. Tudo que existe, existe por ti. E não há palavras pra definir. Talvez não entenda, mas posso sentir.